Bem, amigos, hoje nós vamos falar dela, ó, a Tupy. Você já ouviu falar dessa empresa? Bom, a Tupy é uma empresa que produz componentes estruturais em ferro fundido. Como assim, André? Você, mais direto, ela produz peças, né, equipamentos para motores de veículos e geradores. Né? Então, são aquelas peças ali de ferro fundido do motor do veículo. Então, de fato, é um produto personalizado, né, feito para cada fabricante, para cada motor. Então, isso faz com que a Tupy tenha uma relação de longo prazo com os seus clientes. Né? E um outro ponto interessante sobre a empresa é que cerca de 80% da receita dela vem do exterior. Quer dizer, a receita é em dólar. Né? Além disso, é uma empresa diversificada tanto em produtos como geograficamente. Ela produz para várias montadoras de veículos ao redor do mundo e tem plantas fora do Brasil. São mais de 80 anos de atuação e é uma empresa que tem feito investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Né? É um modelo de negócios gerador de caixa, com a gestão focada no controle de custos e no endividamento. A gestão da empresa já se manifestou diversas vezes, dizendo que no momento, principalmente no momento atual, a diretriz básica da gestão da empresa é essa, né, de consolidar os seus negócios através da eficiência. Bom, é uma empresa que trouxe uma boa valorização nos últimos anos. Veja que quem investiu R$1.000 há 10 anos, hoje teria R$2.019, né, mais de 100% de rentabilidade. Veja que é uma empresa, de fato, com a receita dolarizada. 44% da receita vem da América do Norte, 17% vem da Europa e só 37% vem aqui da Latinoamérica, né, América do Sul. Então, de fato, é uma empresa que tem uma diversificação muito boa de receitas e tem uma boa parte da sua receita em dólar. Né? Bom, além disso, a empresa destaca aqui, né, que reverteu o saldo negativo do ano passado. Veja que no primeiro trimestre de 2023 a companhia queimou o caixa, porém reverteu essa situação, gerando aí 121 milhões de caixa no primeiro trimestre de 2024. A companhia destaca os desafios do mercado, né, mas alerta que o mercado de caminhões já vem aí numa tendência de normalização depois aí do período que a gente teve mais difícil nos anos anteriores. Né? Tanto no exterior como aqui no Brasil se vê uma certa recuperação no mercado de caminhões e se estão sendo produzidos mais caminhões, demanda mais motor. Se demanda mais motores, demanda mais componentes produzidos pela Tupy. No entanto, no segmento off-road, né, como eles mencionam aqui, que são as máquinas pesadas, notadamente aqui para o setor agropecuário, as vendas ainda não se recuperaram. Né? Nós temos aí a demanda ainda impactada pelos preços da commodities, pelas taxas de juros, né? O mercado internacional e o mercado nacional ainda não está no seu momento mais vibrante na análise da empresa. Né? Isso tem impactado os resultados da empresa aí nos últimos 2-3 anos. Nós vamos ver a seguir na análise dos históricos. Né? Mesmo assim, a empresa destaca 2,6 bilhões de reais em receita líquida, 308 milhões em EBITDA, geração de caixa ajustado, e um lucro líquido de 112 milhões, com uma margem aí de 11,9%. Né? Um resultado aí bastante razoável que a empresa trouxe no primeiro trimestre de 2024. Bom, diante dessa breve introdução, vamos agora fazer uma análise completa da empresa. Olha aqui os critérios que a gente vai analisar: rentabilidade, renda passiva, endividamento, crescimento, precificação, margem de segurança, e lá no final eu vou te apresentar as minhas conclusões. Mas antes de continuar, eu queria te perguntar uma coisa. Você já tem Tupy na carteira? Tá querendo comprar? Tá querendo vender? O que é que você tá pensando em fazer com ela? Me diz aqui embaixo, nos comentários. É muito importante a gente ter essa visão aí do interesse das pessoas sobre a empresa. Eu já adianto que não tenho a Tupy na minha carteira. Mas e você, hein? Você tem? Bom, e além disso, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu vou te apresentar aqui a minha visão pessoal de investidor e é importante que você tome as suas próprias decisões. Tá? Vamos lá para o primeiro critério, que é o de rentabilidade. Né? Veja aqui que as margens da empresa não são fantásticas, não são margens, né, que chamam a atenção. Aliás, muito pelo contrário, né, se você olhar aqui na média do lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, do lucro sobre o patrimônio e sobre o capital investido, você vai ter uma média ali talvez inferior à Selic. Né? E isso é algo que não me atrai. Se uma empresa tem rentabilidades muito próximas ou até abaixo da Selic, para mim não interessa, porque se a gente está na renda variável, a gente está comprando um risco de mercado maior. Você concorda? Então eu espero também ter uma expectativa de resultados maiores também. E eu não quero necessariamente ganhar com a especulação do aumento de valor do preço da ação. Eu gosto de ganhar no aumento de valor pela geração de riqueza que a empresa proporciona. E nesse caso aqui, me parece que se eu deixar o dinheiro ali no Tesouro Selic, eu vou obter aí uma rentabilidade bem melhor do que a Tupy está apresentando nesse momento. Ah, André, quer dizer que é uma empresa ruim? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que pela foto atual
isso não nos gera nenhum atrativo maior. Mas será que no histórico é diferente? Às vezes, a companhia está só passando um momento de turbulência, um momento de um mercado mais difícil, e ela está se segurando ali. E isso sim pode ser uma oportunidade. Você pegar a empresa no momento em que ela está mais pressionada, e aí quando ela se fortalecer, se reerguer de novo, o mercado melhorar, você colhe os frutos. Vamos ver ao longo do vídeo se é essa a realidade ou não. Olha só, em relação à receita líquida, em termos brutos, falando aqui em reais, a companhia aumentou muito a sua receita de 2020 para cá. Veja que mais do que dobrou, quase triplicou a receita, que era ali de 4 bilhões, hoje já está em 11 bilhões. Isso aqui é um feito realmente que me chama a atenção, a empresa cresceu, não há dúvida. Em relação ao lucro bruto, da mesma forma, subiu de 680 milhões para 1 bilhão e 890 milhões, praticamente triplicou aqui também, quase. A geração de caixa também aumentou bastante, era de 220 milhões, está em 810 milhões, mais do que triplicou. Então veja que é uma empresa que está crescendo. Veja que o lucro líquido melhorou muito, chegou a ser negativo em 2020, aquele ano bastante difícil que nós sabemos, aumentou aqui para o seu maior patamar histórico, em torno aí de aproximadamente 500 milhões de reais em lucro líquido anual. Então a gente pode observar que em reais, em volume de dinheiro, a empresa realmente cresceu bastante. Mas será que ela cresceu em termos relativos, ou seja, em percentuais? Bora ver, Olha só. Aqui a margem bruta, observe que está mais ou menos na média, A média é de 16,8% e atualmente está em 16,98%. Ou seja, ali bem na média, e você observa que o histórico não é de margens brutas muito elevadas, Ali em torno de 15% e 16%. Eu particularmente já não gostei. Eu procuro empresas que tenham na média histórica ali de margem bruta, pelo menos 30% ali para cima. Ah, André, mas por que isso? Porque é o seguinte, a margem bruta é o lucro direto que a empresa consegue fazer na venda do produto. Então, quer dizer, se ela vende lá, um exemplo aqui, uma peça de ferro fundido por R$100, isso significa que ela, daqueles R$100, R$16,98 é o lucro bruto. Daquele lucro bruto ali é que vai sair tudo, vai sair as despesas administrativas, os impostos, as despesas financeiras e tudo mais até chegar no lucro líquido. Então, quer dizer, a base de lucro já é pequena para depois você fazer cortes nela. Quando a gente chegar lá no lucro bruto, vai ser um percentual bem menor. Então, por isso eu gosto, quando eu analiso a empresa, que a média de margem bruta seja de pelo menos de 30% para cima. E isso indica também a competitividade da empresa. Veja que se ela, a cada R$100, só consegue lucrar de maneira bruta R$16,98, isso significa aqui que pelo menos uma de duas hipóteses acontece. Ou o mercado em que a empresa está é muitíssimo concorrido e o mercado como um todo pratica margens baixas, ou então o produto dela não tem uma diferenciação muito boa, capaz de ter um diferencial competitivo. Porque se o produto fosse muito melhor do que as outras empresas, ela conseguiria ter uma margem maior. Eu não sei dar um veredito muito detalhado sobre isso, porque a gente teria que estudar todo o setor, Mas, de cara, eu já posso afirmar que, ou das duas, uma. Ou a empresa não tem uma grande vantagem competitiva, ou o setor dela é que é competitivo demais e pratica margens baixas. Bom, o fato é que, em uma situação ou em outra, eu prefiro ficar olhando, Eu procuro investir na renda variável, procurando aí uma margem bruta maior. Procure empresas que tenham capacidade de repassar os seus produtos com um ganho de riqueza maior para o consumidor, que gerem mais desejo de compra. Bom, a margem operacional, olha, você observa também que historicamente não é alta, Veja aí que fica ali em torno de 5%, 6%, 7%, vem até aumentando, observe aqui, que de 2019 para cá aumentou a margem operacional, quer dizer, a capacidade da empresa de gerar caixa. Perceba que mesmo a margem bruta dela sendo bastante apertada, ela tem conseguido melhorar a sua eficiência. Isso é bom. Ela tem conseguido gerar mais caixa, ou seja, tem aprendido a fazer mais dinheiro. No entanto, ainda é um percentual que eu considero baixo. Da mesma forma, a margem líquida. Veja, que é uma empresa que pratica uma média de margem líquida de 2,9%. Você vai investir na bolsa de valores, colocar o seu capital em risco para um empreendimento que gera menos de 3% em média de margem líquida. Eu acho que pode ser uma empresa bacana, pode ser uma empresa sólida, perene, bem administrada, mas não oferece um grande prêmio para a gente colocar o nosso dinheiro no risco da renda variável. É a impressão que eu estou tendo aqui pela análise dos números históricos. Se eu estiver enganado, se você tiver uma tese contrária, digita aqui nos comentários. Vai ser bastante interessante a gente trocar essa ideia, porque quem sabe a gente não tem uma perspectiva diferente, não é? Bom, retorno sobre investimento. Também não tem números aqui extraordinários, mas pelo menos a gente tem aqui nos últimos anos um retorno melhor, pelo menos ali
hoje está em 13,71%, pelo menos está acima da Selic, né? Mas veja que o retorno sobre o capital do investidor, em que pese a empresa esteja melhorando bastante ao longo dos anos, ainda não é tão alto, né? Então, quem sabe aí no futuro a empresa consiga crescer e manter essas taxas de crescimento nas suas margens e se torne realmente mais atrativa. Hoje, ainda não vejo aqui um grande prêmio nos seus resultados, não, né? Em relação à renda passiva, observe que a empresa, pelo preço de hoje e pelo lucro reportado nos últimos 12 meses, até que está, né, com um número razoável aqui de 12,87%, se a gente considerar o lucro dos últimos 12 meses pela cotação atual. Mas veja que ela tem um payout baixo e os dividendos também são baixos, né? Pela questão aqui da renda passiva, também não enxergo, pela foto atual, um grande atrativo, não. Vamos ver no histórico. Observe aqui que, em termos reais, volume de dinheiro, o lucro tem crescido, ó. Já foi de 1,6, 1,88, 1,93, 1,42, ó. E agora está na faixa de 3,53, 3,52, 3,30. Então, o lucro por ação em reais aumentou. Quer dizer, o volume de dinheiro que a empresa movimenta aumentou, né? E os dividendos também em reais, ó, aumentaram também ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Mas veja, ó, que no percentual, né, no dividend yield, primeiro, ó, a gente vê que já foi bem maior, 6%, 5%, 4%. Né? Veja que chegou a zero em 2020 e desde então o dividendo da empresa vem se recuperando, mas ainda é baixo. Observe que na média nós temos aí dividendos abaixo de 3%. Então é uma empresa que paga dividendo? Sim, mas é uma empresa que paga muitos dividendos? Paga dividendos suficientes para você pensar assim, vou planejar minha aposentadoria com essa empresa? Aparentemente não, tá? O payout também não é alto. Observe aqui que nos últimos anos até vem melhorando, mas a média ali é 30%, 35%. Bom, em relação ao endividamento, perceba que a empresa tem ali uma dívida bruta em torno de 4 bilhões e 200 milhões. E o seu patrimônio líquido é de 3,4 bilhões. Perceba que se a empresa fechasse hoje, se a gente vendesse todos os bens da empresa, transformasse em dinheiro, a gente teria 3,4 bilhões, mas a dívida é de 4,2. Então a dívida bruta é maior do que o patrimônio. Mas será que isso compromete? Vamos ver, né? Primeiro de tudo, um ponto interessante. A empresa tem 1,8 bilhão em caixa, né? Então, quer dizer, ela tem ali um bom patamar de disponibilidades. E isso faz com que essa dívida líquida, que é a dívida bruta, menos o dinheiro em caixa, seja de 2,3 bilhões. Porém, perceba aí que a companhia consegue gerar caixa em torno de 800 milhões por ano. Isso significa que ela é capaz de fazer dinheiro, né, no patamar de 800 milhões por ano. Então, em menos de 3 anos, 2,93 anos, a empresa conseguiria juntar dinheiro para fazer frente a essa dívida líquida de 2,3 bilhões. Então, não é um endividamento que compromete, já que a companhia é capaz, pelo menos pela foto atual, de gerar dinheiro suficiente para em 3 anos zerar a dívida líquida. Então, por essa foto, a gente pode ver que o endividamento não compromete. Mas vamos ver se esse endividamento está bem gerido mesmo? Bora lá. Olha só que o volume de dinheiro em dívida aumentou, né? Desde 2019 vem aumentando. A gente sabe que a empresa fez investimentos nesses últimos anos, né? Mas as suas disponibilidades também aumentaram. Ó, de 700 milhões subiu aqui para 1,59 bilhões, né? Mais do que dobrou, né? Então, se a gente for pegar essa relação de dívida bruta pelo patrimônio, tá subindo, né? De 2019 para cá, ó, praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou. Então a empresa vem se endividando, isso é fato, né? E em relação à sua capacidade de geração de caixa, também, ó, já foi de 1,8, né? E chegou a 3,69, ó, foi recuperando, hoje está ali em 2,93. É um patamar que, na minha visão, já está ali mais ou menos no limite, né? A empresa, para se tornar mais atrativa, no meu ponto de vista, ela teria aí que nos próximos semestres e anos, né, reduzir isso aqui e colocar uma linha descendente para continuar ali abaixo de 3, abaixo de 2,5, ali chegando perto dos 2, né? Mas ainda não está numa zona de perigo, não, tá? E em relação à distribuição dessa dívida ao longo do tempo, aí eu já fico um pouco mais tranquilo, porque você observa que tem 700 milhões para pagar em 12 meses, mas 1,6 bilhão, né? A empresa tem que pagar, ó, entre 2024 e 2030. E a outra parte grande, 1,8 bilhão, que é 44% da dívida, ó, vê-se só em 2031, 2032. Então, o que a gente observa aqui? Que a dívida está grande, de fato, mas ela está muito distribuída ao longo dos anos. Você observa aqui que tem um horizonte aqui de 8 anos para essa dívida ser paga, né? E a dívida líquida, a gente viu que a empresa consegue fazer frente a ela em 3 anos. Essa dívida bruta aí, a empresa faria frente a ela em torno de 5 anos. Então, veja que a capacidade que a empresa tem de fazer dinheiro é maior, é mais rápida do que os vencimentos programados dessa dívida. Então, no longo prazo, com a foto de hoje, essa dívida está bem controlada, tá? E a empresa tem caixa, né? A gente viu que as disponibilidades são boas, então observe aqui que a liquidez corrente, ou seja, a dívida de curto prazo, aquela dentro de 12 meses, está bem controlada. A empresa tem mais de 2 vezes
em caixa o montante de dívidas que irão se vencer. E a gente viu que as dívidas que irão se vencer nos próximos 12 meses são menores do que a capacidade de geração de caixa dos 12 meses anteriores. Então, tudo mais constante, a empresa deverá fazer frente a essa dívida, tanto no curto prazo como no longo prazo, de maneira bastante tranquila, né? Então, nesse momento, o endividamento está bem administrado, bem controlado, né? Em relação ao crescimento, observe que é uma empresa que cresce. A gente viu que tanto as receitas como os lucros cresceram bastante nos últimos anos, né? Perceba aqui que a seta de 2020 para cá ela é crescente, em que pese, 2022, 2023, esse ritmo de crescimento de receitas já tenha diminuído um pouco, né? Mesma coisa com o ritmo de crescimento de lucros, né? Já teve aqui 2 anos que a empresa, né, teve ritmo zero, depois subiu para 26%, 13%, 11%. Então, hoje está menor do que já foi há 2 anos, mas está maior do que muitos exercícios anteriores, né? Então, é de fato uma empresa que cresceu os seus lucros e aí nos últimos 2 anos vem atravessando algumas dificuldades que a gente sabe que são decorrentes mesmo do cenário econômico mundial, né? Queda de commodities, né? Saindo aí de uma pandemia, né? Juros altos no mundo todo. Então, são tendências que aparentemente, olhando para o longo prazo, vão se arrefecer. Então, é plausível se esperar que nos próximos anos os resultados da empresa melhorem, já que a gente viu que ela vem fazendo aparentemente um trabalho muito bom de gestão, já que as suas margens ao longo dos últimos anos vêm melhorando, né? Ainda não são magníficas, não são atrativas, mas vem melhorando, isso é fato, né? Observe aqui o fluxo de investimento. A gente percebe que a empresa fez um grande investimento, né, nos últimos anos, né, o que concorda aqui, né, com o gráfico de CAPEX da empresa, né? Observe que ao longo dos últimos anos a empresa realmente abriu o bolso, né, foi para o mercado e realizou investimentos. Ora, se a empresa é perene, se a empresa tem clientes que mantêm relacionamento de longo prazo e ela está crescendo, né, no seu volume, está investindo, é plausível a gente esperar que nos próximos anos esses investimentos se transformem em resultados. Então, na minha visão, há expectativa boa em relação à empresa, sim. Eu não consigo mensurar, porque a gente precisaria fazer um detalhado estudo de fluxo de caixa para ver se essa companhia vai realmente ter um crescimento grande nas suas cotações. Mas a gente pode esperar, de qualquer maneira, que tudo constante, né? Boa gestão, endividamento controlado, margens de crescimento, investimentos sendo realizados, que isso vire resultados positivos no futuro, sim. Porém, é só expectativa, né? É só expectativa. Bom, em relação à precificação, a gente observa que a empresa está aparentemente barata, né? O seu preço atual em relação ao lucro, em relação ao patrimônio, ao caixa gerado e à receita, a gente vê que tem múltiplos aqui bastante atrativos. Vamos ver o histórico? Olha só, veja que o mercado vem precificando para baixo ao longo dos últimos anos, né, o lucro da empresa, né? A relação de preço-lucro, que já foi de 28, de 17, de 13, 14, hoje está num dos seus menores patamares, 7,7. Isso significa que pelo valor que você paga hoje por uma ação e pelo lucro gerado por cada ação pela empresa, em 7,7 anos, a empresa geraria lucros suficientes para bater o valor da cotação de hoje, né? Então perceba que o mercado tem precificado mais barato a empresa, né? Em relação ao patrimônio, a mesma coisa, o mercado tem ao longo dos anos precificado para baixo a empresa. O preço sobre o caixa gerado também da mesma coisa, o mercado tem precificado para baixo. O preço sobre receita tem também para baixo. Então isso significa que a empresa está realmente mais barata hoje do que já teve há 4, 5 anos atrás, né? A empresa está barata. Aí você diz assim, bom, se a empresa está mais barata do que há 5 anos atrás e ela cresceu, então ela está numa boa oportunidade de compra. Bom, olhando para esses números aqui, sim, mas é bom você lembrar que aquilo que está barato pode ficar mais barato ainda. Na minha visão, não é muito isso que eu espero, não. Como a empresa está apresentando aí margens crescentes, fazendo investimentos, eu posso ter uma boa expectativa de que a empresa realmente esteja barata, né? Esteja provavelmente aí oferecendo uma oportunidade de compra. Ah, André, então você está dizendo que é para comprar? Não estou dizendo nada disso. Primeiro, porque esse vídeo não é recomendação. E segundo, porque nem eu mesmo estou pretendendo comprar essa empresa. Porque, embora eu esteja vendo que ela esteja barata, eu vejo que ela não é uma empresa que tem apresentado grandes números. O que ela está me mostrando dessa análise aqui, meramente de indicadores, é que ela está barata e que ela pode ter uma boa expectativa para o futuro. Mas o histórico dela não me diz que ela vai ter grandes resultados. Então, eu prefiro optar em manter no meu radar e na minha carteira opções aí mais atrativas de empresas. Veja que pelo método base não tem margem de segurança, porque a empresa paga baixos dividendos, em que pese que pela fórmula de Graham, né, haver uma boa margem de segurança aqui de 64%. Né? Então, isso ressalta, mais uma vez, que a empresa, de fato, pode estar barata. Né? Bom, se eu tivesse a ação da empresa na minha carteira, eu provavelmente estaria comprando. Mas eu não vou comprar, porque os números de rentabilidade dela não me atraíram.
né? Então você já pode antever um pouquinho qual vai ser a minha conclusão. Eu vou já te falar a minha conclusão completa, mas antes eu queria saber a sua, ó. Qual é a sua conclusão? Vale a pena investir em Tupi ou é cilada? Ou nem uma coisa nem outra, né? É uma empresa que está ali, que pode ficar no radar, mas que a gente precisa estudar mais um pouco. Me conta aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Quem sabe você não me convence, né, de algum ponto em contrário ou traz algum ponto adicional para nossa análise, hein? Comenta aqui embaixo e, mais importante, olhe os comentários das outras pessoas. Esse debate, às vezes, é mais enriquecedor do que o conteúdo do vídeo. Então vamos lá para a minha conclusão sobre a empresa. Bom, não há dúvida de que ela tem receitas, lucros e caixa crescentes, né? Nos últimos 5 anos, a empresa conseguiu alavancar o seu volume financeiro. Porém, ela não apresenta grandes margens. Na minha visão, isso pode representar pouca vantagem competitiva e isso não me atrai. Eu não me sinto atraído a investir em empresas com margens baixas, né? Mas, por outro lado, é uma empresa dolarizada, né? A gente sabe que o dólar, a tendência é de se valorizar, então a tendência também é a gente esperar que a empresa cresça no seu volume financeiro, né? E no quesito dividendos, nada de muito atrativo, a empresa paga dividendos, mas são dividendos ali baixinhos, com payouts baixos também. Por outro lado, também positivo, a empresa tem um endividamento bastante controlado. Dá para ver que a empresa tem uma boa gestão de dívida, que ela não está se endividando loucamente. A gente observa que tem ali um cronograma ajustado de pagamento, que a empresa tem dívida em dólar, mas tem caixa em dólar também, então ela vai gerenciando isso. Então, pelo quesito do endividamento, nesse momento não me preocupa, né? Eu espero até que esse endividamento venha a cair nos próximos anos, né? E aí eu ficaria preocupado se ele aumentasse de uma maneira mais descontrolada, mas não me parece que seja o cenário. E os múltiplos da empresa, outro ponto positivo, indicam que ela está mais barata do que esteve anos atrás, né? Então pode ser sim que haja, né, alguma margem de segurança, como a gente viu ali na fórmula de Graham. Então, na minha opinião, é uma empresa neném. Nem é ruim para a gente dizer fique longe e nem é tão boa assim para a gente se encantar e querer comprar logo, né? É uma empresa que não faz parte da minha carteira e nesse momento não vai ficar no meu radar. Eu não pretendo investir na Tupi nesse momento, em que pese eu avalie ali que seja uma empresa que para o futuro pode surpreender, pode ter boas expectativas. Mas eu não vou apostar não. Quero esperar para ver. Quem sabe no futuro aí a gente tem uma outra leitura e eu prefiro pagar um pouco mais caro para investir com a maior segurança de que estou fazendo a coisa certa. E você, hein? Me diz aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.